Olá, jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. E hoje, sem churumelas, indo direto ao assunto, vou pegar num ponto chave aí de quem produz redação, de quem tá tentando melhorar a redação, que é a crase. Sim, hoje nós vamos falar sobre a crase, vamos ver principalmente o conceito do uso de crase e vamos ver alguns casos obrigatórios, porque em outros vídeos eu vou abordar os casos proibidos, os casos facultativos. Se você não sabe, não tá entendendo nada do que eu tô falando, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, o canal que aborda a redação de uma forma mais descontraída, tentando se conectar com você. Por quê? Porque ensino e aprendizagem só acontece quando há criação de vínculo, meu querido, minha querida, meu querido, seja lá quem você é. Eu quero que você se sinta à vontade, por isso eu já te convido a se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, você dá um recado para esse robozão aqui, que o canal é relevante, que é importante para você, que vai te ajudar com redação. De repente você chegou aqui procurando algum vídeo de redação, alguém te mandou, não sei. Eu sei que você é bem-vindo, bem-vinda. E prática e correção é o que te leva a uma boa produção de redação. Redação não é dom, não é talento, não é inspiração. Redação é prática mais correção. Você pratica daí, eu corrijo daqui, a gente vai se ajudando, beleza? Sim. Pronto, tendo feito esse convitinho, eu vou direto ao assunto, porque hoje nós vamos falar sobre a crase. A crase, antes de tudo, eu gosto sempre de fazer uma analogia, vamos chamar assim, com o arco-íris. Que demais! Olha só, com o arco-íris, por quê? Você sabe como funciona, como que se forma um arco-íris? Se você tiver minimamente essa informação, você já vai entender o que é a crase. Mas o arco-íris, ele é a junção de luz e água. Na verdade, é quando os raios de luz que vêm do sol, não é? Eles passam pela água e acabam formando aquela... Na verdade, não formando, né? Mas a água acaba revelando aquelas cores, porque aquelas são as cores que formam a luz branca ou a luz clara do sol. Pronto, tendo feito esse pequeno prólogo aqui, a gente volta para o apoio visual. Por quê? Se você pensar que crase é como o arco-íris, você vai ter, então, a luz do sol mais a água no ar, a umidade, a água pulverizada no ar, resultando no arco-íris. Tá muita viagem? Nossa! Tenha calma. O que eu quero que você mais entenda agora é que crase, ela é uma junção de dois As. Na verdade, pelo conceito, é a junção de dois sons. No caso aqui da língua portuguesa, acontece com a letra A. Só que esses dois As aqui são de classes de palavras distintas. E por isso acontece a crase. Você vai entender agora, então, que crase é uma contração ou fusão de duas vogais iguais numa só. Eu vou mostrar já na prática porque crase vem do grego, ó, crasis, que significa fusão, mistura. Então, crase é a fusão de dois As. Só que um A, ele é a preposição. Preposição essa que foi pedida pelo verbo, pelo substantivo, pela palavra ali anterior a ele, né? Ou mesmo posterior, mas que se relaciona. Então essa preposição sempre vai estar relacionada a alguma outra palavra, seja verbo, seja nome. Nome, quando eu falo nome, você entende substantivo, adjetivo, depende do uso ali. E é a fusão, então, desse a, preposição, mais o artigo definido a. Né? O artigo definido feminino no caso aí singular, a. Então, é a junção de dois As, sendo que um A é preposição, o outro A é artigo, que resulta nesse A com o acento indicativo de crase. Tecnicamente, né, ele é chamado de acento indicativo de crase. E a gente chama acraseado, né, porque é a forma mais popular. Mas a regra básica, então, do uso de crase é quando há a necessidade de
juntar uma preposição mais um artigo, e isso vai resultar nesse a com essa crase aqui. Às vezes vai ter esse a com essa crase no plural, porque é a junção da preposição a mais o artigo no plural, as. Então a gente vai ter as, né, com a crase e com o S. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Voltando então aqui contigo, quero saber, tá me acompanhando? É claro. Basicamente, crase é a junção de uma preposição. Qual preposição? Em geral, a preposição a. Por isso que muita gente faz aquele teste de tipo trocar essa preposição a pela preposição para. Se cabe a troca entre para e a, geralmente aquele a é uma preposição, e aí você começa a analisar se a próxima palavra usa ou não artigo, porque dessa forma a probabilidade de existir a junção desses dois as num a craseado, tá bom? Pronto, então agora a gente vai ver alguns exemplos de usos obrigatórios. Em outras aulas eu vou abordar os usos proibidos, e aí vou abordar os usos facultativos e abordar os casos específicos. Mas hoje vamos olhar os casos obrigatórios porque já é bastante, então esse vídeo para não ficar muito longo aí. Primeiro de tudo, se a regra é junção de preposição mais artigo definido feminino, então, antes de palavras femininas, vai ter obrigatoriedade de usar o a. Depois a gente vai ver os casos específicos, os facultativos. Mas olha só, então nós temos esse exemplo aqui, ó. Aquele aluno nunca está atento à aula. Questão de regência que eu comentei alguns minutos atrás. Quem está atento a. Então tem uma preposição pedida, né, sendo regida, regência aqui, por estar atento. Aula é uma palavra feminina, é a aula. Como esse a aula, essa aula precisa estar definida, porque na frase a pessoa está querendo dizer a qual aula, né, a pessoa não está atenta, então a gente tem a junção do a de estar atento a mais a aula. Para não ter que escrever está atento a aula, a gente tem o código de usar o a craseado. Então sempre que você precisar juntar um a que é pedido por uma expressão anterior e um a que é necessário para definir o gênero ou definir, né, propriamente o que você vai dizer, você vai ter a junção aí de dois as. Olha só, suas atitudes são idênticas às de sua irmã. De novo, quando algo é idêntico a. Se é idêntico a, tá aqui no caso, tem o quê? As atitudes, né? Tá suprimido aqui, mas é idêntico a as atitudes de sua irmã. Então esse as tá juntando uma preposição da expressão que é necessária para você formar sentido. O que é idêntico a. Mas o que ela tá dizendo que é idêntico? As atitudes. Como atitudes aqui tá no plural, logo aqui junta-se um artigo no plural. Então a gente vai ter a preposição mais o artigo. Nesse outro exemplo a gente tem não consigo ser indiferente a falta de respeito dessa menina. Então nós temos aqui um exemplo em que, de novo, você não tá tendo um verbo, você tá tendo aqui um adjetivo, né, indiferente, só que tem a expressão aqui, que é ser indiferente. Então quem é indiferente ou quem não consegue ser indiferente, não consegue ser indiferente a algo. Esse a é a preposição a pedida por ser indiferente. Falta de respeito é uma expressão no feminino. Então a gente tem o artigo definido a. Logo, a junção de a, preposição, mais o a, artigo, resulta no a craseado. E assim vai ter nesses outros exemplos. Ó, é importante obedecer às regras de funcionamento da escola. Quem obedece, obedece a. Regras, plural, feminino, as, juntou um com o outro, vira as. As testemunhas assistiram à cena impávidas e serenas. Isso é muito interessante, porque o verbo assistir, no português, isso aqui eu vou até voltar para a tela para fazer um destaque. O verbo assistir, ele é uma das pegadinhas no português para você melhorar o domínio de crase. Por quê? Quem assiste, assiste a algo, no sentido de ver. Igual você está assistindo essa aula, está presenciando, está vendo, é assistir a, precisa da preposição. Porque quando você não usa a preposição, o verbo muda o sentido.
O verbo assistir sem preposição, ele significa dar auxílio, ajudar, atender, entende? Então você tem que ter cuidado porque isso costuma cair em questões de gramática mesmo, né, dentro do Enem, mas na produção da redação você tem que estar atento ou estar atenta, já que quando você usa o verbo assistir com o sentido de ver, precisa de preposição, porque quem assiste, assiste a algo. Então você assiste ao filme e não o filme. Se você fala eu assisti o filme, você está dizendo eu ajudei o filme, eu auxiliei o filme. Um desconhecimento histórico seu. Entende? Então tem que ter essa noção para não cometer esse erro de uso de crase com relação à regência do verbo assistir. Aí a gente vai ter algumas expressões aí, né, locuções prepositivas, expressões adverbiais, que você pode dar um pause aí, mas a ideia é você, conforme você vai lendo, conforme você vai produzindo as suas redações, essas expressões que têm uma obrigatoriedade de uso da crase por conta de ser uma expressão adverbial, uma locução prepositiva ou uma locução conjuntiva, você já vai ter esse repertório se você precisa ou não usar a crase. Em todos esses exemplos aqui, ó, você vai ter a necessidade da crase quando você estiver usando na sua produção textual, no seu planejamento ali de texto ou mesmo na versão final, tá bom? Então, dá um print aí porque a ideia não é ficar lendo essas expressões com vocês, é você entender. Arregou. Que, vamos pegar um exemplo aqui, ó, a parte. Né? Então, quando você não tem o uso da crase, você está dizendo só que é o substantivo à parte, né? Agora, quando você tem a crase, você está passando uma expressão. Então, a parte disso é preciso argumentar que, tá vendo? Então, a parte significa apartado, distante ou por outro viés. Então, entende? Por exemplo, quando eu tenho à vista. À vista é a expressão para o pagamento ou para aquilo que é testemunhado. Agora, quando você não tem o uso da crase aqui, você só tem simplesmente o substantivo vista com o uso de um artigo, né? Então a gente tem de ter esse cuidado. Todos os outros exemplos aqui, você pode ver, se tirar a crase, você perde a expressão ou o sentido que a expressão carrega. E aí a gente dá sequência aqui para poder ver algumas expressões que tem, então, esse uso, né? Então, ligo-te hoje à noite, né? Por que tá ligo-te? Porque você não pode começar nenhuma oração na língua portuguesa com pronomes oblíquos, ó. Não pode ser te ligo hoje à noite. Na escrita, tá certo? Na escrita você não pode escrever, né? Te ligo hoje à noite, né? Te conheço de algum lugar. Na escrita, tá? Só que nós estamos falando aqui de redação, Enem, domínio na modalidade formal da língua portuguesa. Então temos esses exemplos. Ele está completamente à parte do grupo, ou seja, distante, apartado. A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço, ou seja, sob as custas, né? Pagando muito esforço para isso. Meu filho mais velho está completamente à deriva, ou seja, a expressão à deriva, você precisa ter ela como repertório, porque ela resume uma situação que né, a deriva significa você não está conectado a nada. A deriva está muito relacionado ao vocabulário do mar. Então, né, um barco à deriva, um náufrago à deriva. Uma pessoa à deriva é uma pessoa que está sem porto seguro, né? Vamos pensar dessa forma. Parece verídico, hein? Então, a gente tem ainda outros casos em que a gente vai ter a crase antes de um substantivo masculino mesmo, tá? Então, por exemplo, a maneira de, a moda de, elas vão estar implícitas quando você tem esses exemplos aqui, ó. Eu gosto de bife a cavalo. Ué, se a regra é preposição mais artigo, cavalo é palavra masculina, o artigo é masculino, então não deveria ocorrer a crase. Só que esses são esses casos em que você tem aqui escondido a expressão a moda de, a maneira de. Eu gosto de bife à moda milanesa. Ela prefere bife à moda cavalo, né?
Ele agiu à maneira Dom Juan, a estilo Dom Juan. Decisões à maneira de Pedro Neves, estilo a Paulo Souza, né? A moda de Paulo Souza. Então são algumas expressões que vão admitir o uso de crase na frente de palavra masculina, tá bom? Então não tá quebrando a regra de que crase é a junção de dois sons. Um A que é preposição, mais um A que é artigo. Não tá quebrando essa regra. A diferença é que tá suprimindo uma expressão que tá ali dentro dessa outra expressão mais, vamos chamar assim, permanente, né, na sociedade. E vamos para alguns últimos exemplos de uso obrigatório que tem a ver com a indicação exata e determinada de horas. Então, se você vai indicar o momento exato que algo aconteceu, está acontecendo ou acontecerá, você deverá usar obrigatoriamente a crase. Meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Está indicando a hora correta, a hora exata, você vai precisar usar a crase. Chegaremos a Brasília às 22 horas, hora exata. Ah, e por que esse A não tem crase? Por quê? Porque Brasília, ela não é uma palavra que você usa o artigo na frente dela em geral, né? Quando você fala assim, ó, quando você parte da Brasília ou parte de Brasília? Tá vendo que você usa a preposição de sem a necessidade do artigo a, que forma, né, a preposição da, e aí dá algum lugar, da Brasília no caso, como você parte da Bahia, que é o exemplo para poder fazer a comparação. Então aqui chegaremos, quem chega a. No caso de Brasília, que não tem o uso do artigo, então você não vai precisar usar a crase aqui. Mas aqui, por estar indicando hora exata, sim, necessária e obrigatoriamente usar a crase. A missa começará à meia-noite. Então, independente de ser número cardinal mesmo, né, ou número por extenso, você vai precisar usar a crase para indicar a hora exata. Aí tem alguns momentos que você não vai precisar, por quê? Porque você já está usando uma preposição. Por exemplo, quando você tem as preposições para, desde, após e entre, não ocorre a crase. Estou esperando você desde às 6 horas. Como você está usando essa preposição, não ocorre crase, porque crase é a junção de quê? Uma preposição mais artigo. Se você já tem uma preposição aqui, você não vai ter mais a preposição dentro dessa expressão. É como se você está esperando desde a preposição. Esse as é só o artigo que define, né, as horas, já que no português horas tem gênero, né? Os substantivos têm gênero, logo os adjetivos e os numerais vão seguir essa lógica. Marcaram o almoço para as 2 horas da tarde. Ora, marcaram o almoço para as 2 horas, o para, ele é a preposição. Logo, as 2 é só o artigo das horas que foram marcadas aí, tá? E aí vamos ver só algumas expressões aqui pra gente entender como que muda quando você usa a crase ou não usa, pra gente entender o uso obrigatório, pra você entender que não é uma cobrança à toa, tá certo? Vou lavar a mão na pia. Vou lavar a mão a roupa. Aqui no primeiro, você está indo lavar a própria mão. Quem vai lavar, lava algo. No caso, aqui, esse a é só o artigo do substantivo mão. Agora, ó, vou lavar a mão, a roupa. Esse a craseado está dizendo que você vai lavar a mão. Então, é uma expressão em que você transmite mais objetividade. Você vai lavar a roupa usando as mãos, né? A roupa delicada. Ele pôs a venda nos olhos. Ele pôs à venda o carro. Aqui no primeiro, pelo fato de não ter a crase, ele pôs algo para tapar os olhos. Ele pôs a venda nos olhos, de vendar. Agora, quando você tem ele pôs à venda o carro, esse à venda é a expressão de o carro está sendo vendido. Ele trancou a chave na gaveta, ele trancou a chave à porta. Perceba como o a craseado vai passar a ideia de a porta foi trancada com chave, pela chave, usando chave. Aqui ele só está dizendo que a chave ficou trancada dentro da gaveta. Estudei à distância, estudei à distância. Perceba que eu estou tentando demarcar
eu estou tentando demarcar o uso da crase com AA. Na fala culta, na norma culta, algumas pessoas tentam fazer isso. Inclusive, se você for perceber em alguns textos jornalísticos falados, né, então Jornal Nacional, sempre que eles vão usar a crase dentro ali do que eles estão lendo, eles vão meio que fazer essa demarcação, porque na fala meio que some essa junção desses dois As. Então, quando a gente tem aqui, ó, estudei à distância, ou seja, eu calculei, eu estudei, eu observei quanto mede um lugar até o outro. Agora, quando eu falo estudei à distância, você está dizendo que você estudou em algum lugar que estava longe da onde você mora, da onde você está, né? Então, a gente tem que ter essas noções para não incorrer em equívocos dos usos da crase. E a gente vem chegando ao final dessa aula só mostrando, repassando. A gente viu então que crases, usos obrigatórios eles acontecem em antes de palavras femininas, em expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, que são um conjunto que eu mostrei ali, que se você tirar a crase, ele muda o sentido. Na indicação exata de horas, salvo quando você está usando algumas preposições, e a expressão de modo ou de circunstância, que foi esse último aqui, né, que muda o modo ou a circunstância quando você usa ou não a crase. Nos próximos vídeos eu vou começar a abordar os casos proibidos e depois em outro vídeo os casos de exceção ou facultativos, casos específicos, tudo bem? E, obviamente, eu vou te convidar a conhecer o canal aqui, se você ainda está chegando nesse vídeo pela primeira vez, já te convido a se inscrever aqui no canal e também conhecer o método Redação 4 Passos. Aqui no método você vai ter inúmeras informações sobre o meu método, né? O meu estilo de ensinar. Se você gostou e está se conectando, vem aqui conhecer o método. Não é uma mensalidade, é um preço único de aquisição e você tem acesso ainda a outros materiais que eu vou produzir mediante a sua necessidade. Então, se assistiu uma aula lá, ficou com dúvida em alguma coisa, você faz o quê? Você vem e coloca lá nos comentários da aula e eu vou te ajudar com redação. Beleza, gente? Com isso, eu vou deixando para você aqui, né, uma playlist, um vídeo que talvez seja do seu interesse. Agradeço pela sua atenção e até breve.